novidade que o varejo farmacêutico tem muito a se beneficiar com o modelo Omnichannel, principalmente com o cenário de crescimento dos últimos anos, além das expectativas e exigências do consumidor atualmente. Nessa palestra, você vai entender os efeitos desse modelo e como os maiores players vêm se adaptando quando o assunto é logística para oferecer uma experiência de entrega diferenciada. Para falar com a gente sobre os impactos do modelo Omnichannel no varejo farmacêutico, a gente convida ela, que é apaixonada por criar produtos que resolvam problemas do mundo. São mais de 10 anos no mercado digital, participando do desenvolvimento de negócios, formatando e desenvolvendo times multidisciplinares e atuando na construção e disseminação da cultura ágil, de experimentação e inovação em cenários complexos. Ela passou por empresas como Buscapé, Enjoei, Magalu, Netshoes, Grupo Zap e hoje ela é CPO da Intelipost. Eu chamo ela Suene Souza. Bom dia, Suene. Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Fica à vontade. O palco é todo seu. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Bom, pessoal, espero que todos estejam bem, né, seguros e saudáveis. Eu sou a Suene, CPO da Intelipost. Intelipost que é líder de mercado em soluções logísticas por meio de software. Passam aí diariamente milhares de pedidos pelos nossos produtos e sistemas, com o objetivo, claro, de deixar a vida do varejista, da indústria e, claro, do consumidor mais fácil aí quando a gente fala de logística. Bom, pessoal, eu quero começar com uma pergunta hoje. A gente vai falar aqui desse título aí, os impactos do modelo Omnichannel no varejo farmacêutico. Mas eu queria começar dando 2 passos para trás aqui, a gente se fazer uma reflexão, fazer uma pergunta aqui, que é por que se preocupar com o Omnichannel, né? O Omnichannel é uma palavra quase desgastada já no mercado, virou quase um chavão. Então, eu quero começar aqui deixando essa palavra de lado, que é tão usada, para relembrar a real importância desse modelo, né? Então, por que, de fato, se preocupar com o Omnichannel? Que a gente se afastar aí desse chavão, tá preocupado só por estar preocupado porque é um Omnichannel. Por quê, né? Então, eu trago aqui dados de uma pesquisa da Harvard Business Review, tá? Em um levantamento deles, quando perguntado para as pessoas sobre consumo, sobre o que eles estão, como que está sendo aí esse consumo deles hoje, a gente tem 7% de respostas que essas pessoas compram exclusivamente online. Então, a gente vê aí só um pouquinho de pessoas comprando só pela internet, né? Usando ou estando em casa e comprando em casa, ou em dispositivos móveis. Então, são pessoas que compram hoje só pela internet. Um pouquinho mais, 20%, elas compram apenas em lojas, né? Então, são pessoas que estão na rua, estão fora de casa, estão passando ali pela loja e compram só em loja. Mas a gente tem aqui 73% que compram em vários canais, tá? Então, a importância do Omnichannel, ele tá aqui, né? Com a entrada dos canais digitais nos últimos 15 anos, principalmente aí, com uma grande aceleração, na verdade, nos últimos 10, e se tornando totalmente exponencial no último ano, aí nesse mundo pandêmico, pós-pandêmico. Se a gente sair dessa realidade, então, de 10, 15 anos atrás, em que as compras eram feitas só na quase totalidade em lojas, a gente tem hoje N canais disponíveis para fazer essas compras. E eu trouxe aqui, claro, a gente sabe que o e-commerce está crescendo nos últimos anos, mas eu trouxe aqui dados da Intelipost para exemplificar essa realidade, tá? Só que aqui falando especificamente do setor de farma, que a gente consegue perceber exatamente a magnitude desse movimento de compra no e-commerce, tá? Então, no último ano, a gente teve um aumento aqui de 66% no volume de pedidos da categoria, tá? Relembrando só farma aqui, em um tempo médio de entrega de 2,5 dias, né? 2,5 dias aí. Ou seja, a gente vê essa relevância dos canais digitais hoje, né? Então, esse comportamento médio de compra aqui do consumidor transitando completamente entre canais, né? Na verdade, o que for mais conveniente para ele. Então, conveniência é a palavra-chave da omnicanalidade, né? E o Omnichannel, aliás, eu sempre costumo falar, eu gosto muito de falar essa frase aqui, que é entregar o produto certo, para a pessoa certa, no lugar certo,
na hora certa. Então, aqui a gente sai de um foco, um centro no canal, e a gente passa para um foco na jornada do consumidor e pensamento em design de serviço, né? Isso é muito importante a gente relembrar, né? Então, o que a gente pode fazer de melhor para esse consumidor, dado esse momento de vida nesse local? A jornada, e aqui o foco, ele passa extremamente do canal de alguns anos atrás para esse foco na jornada. Qual é esse toque? Que momento eu vou estar falando com esse cliente e podendo oferecer, dado esse momento de vida para ele, o melhor naquele momento, naquele local, né? Então, juntando esse movimento de omnicanalidade com esse movimento que aconteceu da pandemia, que mudaram alguns comportamentos de compra, muitos comportamentos de compra, na verdade, mudaram, né? A gente vê algumas tendências aqui muito claras se desenhando e acontecendo, né? Como, por exemplo, claro que o e-commerce, então, quase chovendo molhado, né? A gente já sabe, há anos em crescimento exponencial, em crescendo em share nas compras de varejo. Local das lojas é uma outra tendência importante, interessante aqui, né? Vista no último ano. Então, o varejo, ele passa em só querer investir em lojas de centro comercial para também olhar e dar foco em abertura e investimento de lojas em bairro, né? Porque, obviamente, o movimento aí das pessoas estarem mais em casa e poder ser um movimento exponencial, mas uma tendência se desenhando aí das pessoas estarem mais em casa. Então, esse foco um pouco diferente agora em locais para abrir loja, investir em lojas, né? O ponto de venda, ele passa a ser um ponto de experiência, né? Essa é uma tendência que a gente vem falando já há algum tempo, mas com o lockdown, o momento está mais em uma tendência mais long week, por exemplo, desse foco, né, e da ida à loja como um momento de experiência mesmo, né, em que eu quero pegar o produto, eu quero usar o produto, quero experimentar o produto. Então, de fato, essa tendência que está se desenhando há alguns anos, ela passa a ser muito central, de fato, esse ponto de venda, ele passa a realmente ser um ponto de experiência em que eu posso tocar o produto, em que eu posso usar o produto, né. E, por fim, as health tech chegando bem forte aí, né, elas começaram a surgir principalmente nos últimos 5 anos, né, com muito destaque aí nos últimos 3, 2 anos, mas, claro, no último ano com absoluto crescimento. E as health techs, claro, que trazem para o setor novidades como o uso de grande massa de dados, né, é um grande uso das health techs e também oferecendo produtos importantes para o consumidor, como planos de saúde diferentes, formas diferentes, né, de planos de saúde, novas formas de comprar medicamentos, por exemplo. Então, elas têm trazido aí grandes novidades para o mercado. Bom, dado isso, né, quais são as consequências dessas tendências agora e no futuro próximo? Então, a gente tem, claro, aqui, né, navegação, busca nos sites, a gente está falando aqui de e-commerce, claro, então, sempre pensando numa melhor experiência de compra para o consumidor. E o concierge online, que eu trago muito, de um ponto de vista que na loja as pessoas elas tinham esse comportamento de, por exemplo, tá com uma dor de garganta e aí vai comprar um medicamento de prateleira, não precisa de receita, ele vai perguntar principalmente. Então, como trazer isso para o e-commerce, né? Esse concierge online. Aqui parecido, muito próximo, aí o checkout eficiente. Então, na loja a gente também tem muito esse checkout eficiente. Como trazer isso para o online, é uma tendência aí se desenhando, né? O sortimento também é um outro ponto interessante da gente olhar. Tanto o e-commerce consegue ter um sortimento de produto imenso, né, que antes as lojas não podiam ter, então aqui é possível trazer linhas de produtos bem mais abrangentes para o e-commerce, como a loja também, né, como um ponto de experiência, como a gente falou aí no slide anterior, ela precisa começar também a oferecer um sortimento diferente, como produtos de skincare, por exemplo, né, produto de conveniência, categoria de comida e bebida, né, produto de saúde e bem-estar, enfim, linhas complementares aí de farma, né. Um outro ponto interessante aqui é a recorrência. Então, aí com mais dados de e-commerce, é possível a gente entender o momento de compra, né, do consumidor e conseguir identificar produtos de recorrência para ele, né? Então, assim como o maior sortimento de produto também ajuda nisso, que é possível trabalhar com produtos de mais recorrência, né? Criar experiências únicas, claro, a gente falou aí um pouquinho, né, de como a loja ela se desenha nesse momento aí de oferecer uma experiência única. E, por fim, 2 pontos que eu gosto sempre muito de destacar quando a gente fala de omnicanalidade, né, que é a personalização. Então, falamos aqui, né, falei um pouquinho aí sobre dados no centro da omnicanalidade, então, entendendo mais o consumidor, com certeza é possível personalizar mais e mais a experiência dele, né, novamente, como eu já falei aqui um pouquinho hoje, algumas vezes, então, entendendo essa jornada dele, né, o que ele precisa, quando ele precisa, né, e a logística, aí também como um ponto central, personalização e logística,
no centro disso tudo, que ao mesmo tempo abastecer melhor as lojas, como fazer um envio mais rápido, seguro, né, e com visibilidade para o consumidor. Porque se tratando de farma, claro, né, especificamente, isso é importante para todas as categorias, mas especificamente para farma, isso é o que o cliente espera e muitas vezes ele precisa, né, diferente, inclusive, de outras categorias, né. Bom, e aí aqui eu trago um exemplo aqui muito bacana, né, de um cliente nosso, a DPSP, abrindo a segunda Dark Store em São Paulo, né. Dark Store é um conceito que vocês vão ouvir bastante nos próximos meses e anos, né, e fala sobre esse movimento da logística muito no centro, né, desse movimento que é entregar uma experiência perfeita para o consumidor. Então, nesse caso, as Dark Stores, elas irão armazenar os produtos das redes da Drogaria São Paulo e Drogaria Pacheco, né. A expectativa é que a partir do mês de julho, agora já, a unidade de São Paulo, ela fica responsável por separar e distribuir 4 mil pedidos, né, muito pedido, feito pelos clientes de todo o Brasil. Aqui, claro, o objetivo é o de garantir uma agilidade ainda maior no processo de entrega. Então, a gente vê, de fato, como a logística começa a ser um game change aí para a farma, né. Então, além de um exemplo como esse, né, quais são outros movimentos para o varejo de farma buscar estar atento nesse momento, né? Então, venda através de e-commerce com controle total de estoque, claro. Outros pontos, né, que foca em redução dos custos logísticos e aumento na velocidade de entrega, claro, né, o consumidor, de novo, né, ele quer e precisa dessa velocidade de entrega, e entrega dos pedidos online a partir do estoque das lojas físicas. Por fim, a loja física como ponto de retirada para as compras online, né. Bom, e quais são os desafios que vêm com tudo isso, né, com esse mundo em movimento, todos essas tendências e esses cenários se desenhando? Então, diversos canais de envio, antes a gente tinha um canal de envio, né, quando era um canal, quando não existia essa unicanalidade, era um canal, o e-commerce somente, então a gente passa aí para diversos canais de envio, então como gerenciar essas informações aí multi-origens, o transporte, então oferecer esse envio mais rápido, claro, é um outro desafio, a visibilidade também é um outro, tanto para o cliente quanto para a própria cadeia, né, então quando esse medicamento chega e aí quando eu posso dispará-lo, e claro, por fim, aqui a experiência do cliente, né, então como manter em todos esses pontos de contato, e uma outra questão também importante aí para o mundo de farma são os franqueados, né, então como manter toda essa experiência aqui única. E aí aqui já finalizando, né, é importante a gente olhar de um ponto de vista macro das tendências logísticas dos próximos anos. Então, a gente tem hoje, no cenário atual, omnichannel, que a gente está falando aqui um pouquinho, se interagindo. Same-day delivery é, sim, um movimento que está acontecendo hoje, então a gente vê isso sendo entregue, produto sendo entregue em até 24 horas, e machine learning, como a gente também falou aqui, dados muito no centro, conseguindo captar dados e melhorar a experiência do cliente através disso. A gente vê muito, acredito muito que no ano que vem, 2022, a gente vai estar falando em visibilidade em tempo real, não só do ponto de vista do last mile, né, dessa última perna de entrega, mas da cadeia como um todo, como eu consigo ter visibilidade da cadeia como um todo. Instant delivery, que é entrega em 2, meia hora, tá? Estamos vendo também alguns testes em alguns players sobre isso. A gente acredita que 2021 e 2022 vai ser, sim, uma tendência aí bem massificada. Entrega agendada também, claro, eu poder escolher. Hoje isso já acontece, mas de um jeito bem não tão efetivo assim. Então, aí para 2021, 2022, com certeza a gente vai ver isso como uma tendência muito maior. E 2023, então, num futuro próximo, mas ainda como um futuro, o IoT, que é a internet das coisas, então o próprio medicamento, o próprio produto, já poder ser ele rastreado, né, a gente está vendo muito teste de etiquetas inteligentes, por exemplo, para fazer isso acontecer, entregas por drones também, a gente está vendo alguns testes tímidos começando a acontecer, então com certeza aí uma tendência num futuro bem próximo, e blockchain também é uma outra tendência que a gente acredita para o setor, tá? E aí, como está preparado para esses cenários? Claro, são pontos aqui que eu trago muito, que já estão na mão, né, do varejo, da indústria, de poder oferecer. Então, rastreamento em tempo real, opções, mais e mais opções de entregas, né, opções convenientes ou mais baratas, enfim, e confirmação de entrega também é algo, claro, que o consumidor espera. Então, esses 3 pontos aqui, eles são muito tangíveis de já oferecer para o consumidor. Finalizando, então, dicas finais aqui é utilizar as integrações a seu favor, né, das plataformas aí parceiras, utilizar
usar essas integrações, não como um demérito, mas como algo bacana. Experiência integrada para os seus clientes e franqueados, a gente falou, né, um pouquinho disso, e centralizar as informações para que elas ajudem a identificar novas oportunidades de negócio. Bom, pessoal, foi isso que eu tinha, então aqui estão meus contatos, espero que tenha sido útil esse tempo que a gente passou aqui junto. Eu me coloco à disposição e o time da IntelliPost aqui para ajudá-los nessa jornada com pós-compra do consumidor. E desejo um bom dia, uma ótima semana para todo mundo. Muito obrigada, Suene. Um conteúdo extremamente relevante aí para o momento que a gente está vivendo. Obrigada por compartilhar conosco. Vou pedir para você ficar um tempinho aí no chat para tirar dúvidas do público que está nos assistindo. E lembrando, gente, que o time da IntelliPost está à disposição também no Salão de Negócios para bater um papo com vocês. Muito obrigada, Suene. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!